Oi, pessoal! Passando só para lembrar que o Cineminha com os amigos hoje é Pocket. Não percam, não deixam de assistir, porque o Pocket é um filme que eu escolho para debater. Então, se você não assistiu, aqui é o lugar do spoiler. Eu te aconselho a assistir primeiro. Vai lá e depois volta aqui. Se inscreve no canal, assiste, deixa o like e diz se concorda ou discorda com tudo que eu falei sobre o filme, tá bom? Não perde. Vem pegar um cineminha comigo. Um cineminha pocket. Flow, um filme que vem da Letônia, dirigido por Gints Gilbalodis. Perdoem a pronúncia, porque letão definitivamente não é uma língua do meu domínio. Ele emerge como um fenômeno global vindo da Letônia. É uma coprodução da Bélgica e da França e estabeleceu um marco no cinema independente. Ele desafiou a hegemonia de grandes estúdios de Hollywood. Ele foi lançado originalmente em 2024 e apresenta uma estética minimalista e expressiva, e principalmente porque ele traz uma poderosa linguagem universal, que é a completa ausência dos diálogos, né? A narrativa é conduzida unicamente e exclusivamente pelos sons ambientes, pelos grunhidos, pela expressividade do gato, aquele gato preto que conquistou os corações de todos os fãs do filme, né? Pela sua expressividade, pelos seus miados e por toda essa narrativa que se conduziu acompanhando esse gato, né? Bom, a obra simplesmente conquistou mais de 50 prêmios em festivais de cinema e prêmios de crítica de um modo geral. E, sobretudo, conquistou o Globo de Ouro e o Oscar de melhor filme de animação. Além de ter sido também indicado e foi concorrente do Ainda Estou Aqui lá no filme internacional. Como se não bastasse, né, essa vitória monumental, que é para uma produção de baixo orçamento europeia, né, e se tornou um motivo de orgulho nacional na Letônia, foi condecorado com uma estátua do nosso personagem lá na cidade de Riga, na capital Riga. Né? Então, essa é a tônica que vai contar a história do nosso cineminha de hoje. A narrativa de Flow é, em sua essência, um conto de sobrevivência e união em um mundo pós-apocalíptico aquático. A história se concentra em um gato preto, né? Um ser inicialmente profundamente solitário e avesso à companhia, cujo lar na floresta é subitamente devastado por uma grande inundação. O mundo está submerso e o felino forçado a abandonar seu isolamento. Assim, ele encontra um refúgio improvisado em um pequeno barco à deriva. Neste barco, que se torna uma arca improvável, o gato se depara com um grupo bem heterogêneo de outros animais, incluindo uma capivara melancólica e dorminhoca, um lêmure acumulador e obsessivo por seus tesouros, um cachorro agitado e brincalhão, e uma garça bastante orgulhosa. Cada um desses animais carrega características de sua espécie, mas todos estão unidos pela mesma catástrofe e pelo instinto primordial de sobrevivência. A maior parte do filme se desenrola na tensa e necessária convivência nesse espaço tão minúsculo. O gatinho, acostumado a uma vida de independência, precisa gradualmente aprender a cooperar, a ceder e, o mais importante, ele precisa aprender a confiar nos seus companheiros de infortúnio, cujos instintos e hábitos naturais, por vezes, conflitam com os seus.
O fluxo constante da água e a busca por terra firme transformam a jornada em uma dolorosa, porém belíssima travessia, pela empatia e pela redescoberta da coletividade. A ausência de diálogos é utilizada com maestria para intensificar a comunicação visual e emocional entre as espécies, obrigando o espectador a ler olhares e gestos. O filme teve uma ótima recepção pela crítica, foi majoritariamente efusiva e apaixonada, e foi descrita como uma obra-prima minimalista. Em consenso, destaca-se a audácia estética do diretor, que rejeita um realismo visual e a humanização exagerada, né, desses personagens que dominam a produção. O filme foi apontado com a capacidade incrível de transmitir mensagens e sentimentos profundos apenas com a imagem, provando, com isso, que o cinema de animação pode ser potente e tocante, mesmo com um orçamento modesto e sem o uso das palavras. Enfim, a fragilidade ambiental e pós-apocalíptica silenciosa explica o que acontece. A inundação catastrófica, a ausência dos humanos, sugere um cenário de desastre climático. Ou, talvez, quem sabe, uma falha da civilização. E há a presença de resquícios, né, dessas comunidades humanas, como barco, casas abandonadas e por aí vai, deixando aí um lembrete melancólico, né, do que foi o legado da humanidade e como a natureza, em seu fluxo, né, retoma o controle da vida, de um modo geral. A sobrevivência dos animais na água e a constante mudança é o espelho da resiliência da vida face aos arcos e ao caos ambiental. Tá? Flow, em suma, é um triunfo artístico que utiliza a simplicidade formal para transmitir uma complexidade emocional e avassaladora. É um testamento ao poder da animação como arte autoral e também é um convite à reflexão profunda sobre o nosso lugar no mundo. A urgência da cooperação e a beleza indomável da vida em sua forma mais instintiva e incapaz de nos fazer desistir em nenhum momento desses personagens nessa narrativa. O final deixa em aberto, né? Ele é permeado por momentos de realismo, né? Nos lembrando que a jornada da sobrevivência tem perdas, sempre, né? E é um contraste entre destinos dos mamíferos terrestres que estão no filme. O final, né, não é um conto de fadas. É evidente isso, né? Mas ele é um reflexo da efemeridade, do quanto tudo é curto, o quanto a realidade é dura, né? E os sobreviventes se veem refletidos numa água calma. E isso sugere, né, o amadurecimento, sobretudo do gato, e também do grupo, nesse reconhecimento de que existem laços que se conquistaram entre eles, né? E eles sobreviveram juntos e aprenderam juntos como é que funciona o fluxo da vida, né? Esse protagonista além de um símbolo do isolamento, ele é sobretudo uma marca da necessidade de se abandonar o conforto que a solidão instintiva muitas vezes nos leva para a sobrevivência. Conviver forçosamente com os outros, né, faz com que os traços egoístas dos outros e os nossos próprios sejam revistos, né? E, de certa forma, o filme nos faz celebrar a empatia e a coletividade como a única estratégia viável para a sobrevivência, né?
E também fica aquele recadinho de que seres de espécies tão diferentes, ou seja, os diferentes, precisam cooperar entre si para que se atinja um objetivo mútuo. Talvez seja o recado para os humanos de hoje, né? Para que a catástrofe anunciada pelo filme não seja o nosso destino final. Enfim, o filme é rico em temáticas que transcendem essa aventura animal e a obra reside nesses eixos de reflexão que a gente não pode deixar de estar o tempo todo se pautando. Flow é um convite, primeiro, a amar os gatos, a amar o gato preto. A gente se encanta por esse personagem principal. Ele é um fluxo da vida que segue e merece ser assistido. Assistam Flow, digam o que vocês acharam, se concordam ou não com as coisas que estão ditas aqui e reflitam sobre o que é essa possibilidade, né, de mudanças climáticas que levam a natureza a se impor e a mostrar o seu grande poder frente ao ser humano desequilibrado, vamos assim dizer, né? O público, eu não tenho certeza que o público adorou esse filme e eu tenho certeza que vocês também vão adorar. Então, galerinha, já assistiram Flow? Se ainda não, assistam. Espero que tenham gostado. Hoje eu fiz uma experiência nova, tentei trabalhar um pouquinho com imagens. Espero que vocês tenham curtido o Cineminha Pocket de hoje. E queria aproveitar para dizer que ele é uma despedida de um projeto que começou lá em maio de 2020, toda sexta-feira, 19 horas, no canal Professor Léo Prado, sempre teve Cineminha com os amigos. A partir da próxima semana, ou seja, a partir da segunda quinzena de novembro, o Cineminha vai mudar de data, vai mudar de dia. Ele vai passar agora aos domingos, às 20 horas. Nada vai mudar, apenas vai deixar de ser nas sextas, às 19 horas, e passa a ser no domingo, às 20 horas. A proposta do projeto era começar só em janeiro de 2026, aos domingos. Mas as questões profissionais que já vêm se impondo fizeram com que eu precisasse adiantar um pouquinho a mudança no projeto. Mas ele não para, ele continua sendo essa proposta que eu gosto de pensar, que é para professores, alunos ou apaixonados por cinema, que querem encontrar no gênero multimodal que é o cinema, nessa obra audiovisual, uma possibilidade de trabalho em sala de aula, de ampliação, de reflexão e de crítica. E é para isso que Cineminha com os amigos é feito. Espero que vocês gostem, espero que vocês continuem e a gente se vê agora aos domingos às 20 horas. Beijo e já sabem, né? Vem pegar o Cineminha comigo.